do povo de Deus. Se liga aqui. Olha ele aí. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 19 de novembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com muito carinho a pastora Leia Mendonça, nossa querida Leinha, cantora da MK, pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Com a gente também hoje o pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, o pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá, reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje, que começa com uma frase emblemática: meu irmão é um mentiroso muito usado por Deus. Conta aqui um dos nossos queridos ouvintes participando aqui conosco do nosso Debate 93 de hoje. E é realmente a frase, que frase, hein, gente? Aliás, é uma de nossas ouvintes, viu? Deixa eu arrumar isso aqui, ó. Me ajuda aqui, uma de nossas ouvintes. Ela diz: meu irmão é um mentiroso muito usado por Deus. Eu sinceramente não consigo entender como isso acontece. Ele mente por tudo. Chega ao cúmulo de inventar doença em nossa família para que as pessoas tenham pena dele. Eu já vi gente inventando doença para não trabalhar. Já viu isso? Já vi gente que mata a avó dele. Tem gente que já matou a avó umas 15 vezes, rapaz. Mas essa avó vai e volta, que é uma coisa impressionante. Pra poder, não foi porque minha avó morreu. Tem gente que mata a reunião, conta a história pra dizer, olha, e aqui a nossa ouvinte diz que o irmãozinho dela, ele conta mentira e sobre a família, inclusive, para que as pessoas tenham pena dele. O que significa isso, hein, companheiros? Os absurdos são tantos que nossos pais já nem têm mais força para desmentir. Já estão naquela fase do deixa como tá, não tem jeito. Ele disse o que agora? Nós vamos pra Flórida, vamos morar nos Estados Unidos? Deixa ele falar. Melhor ele falar, o povo já sabe. E aí a pergunta, seguem as perguntas da nossa ouvinte. Deus realmente usa pessoas que vivem uma vida hipócrita? Podemos ser cobrados por deixarmos nosso irmão pregar uma coisa e viver outra? Podemos questionar a conversão de alguém que não vive o que prega? Como saber se uma pessoa que é usada por Deus tem vida com ele? E aí? O que pensa você sobre esse assunto? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Leia Mendonça, eu quero começar ouvindo a sua opinião sobre essa frase inicial, que é uma frase emblemática, não é? Porque a nossa ouvinte descreve o irmão dela de uma forma impressionante. Meu irmão é um mentiroso muito usado por Deus. Bom dia, bem-vinda, Leinha. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, nossos ouvintes queridos da 93. E estar aqui com você, JR, é sempre um prazer muito grande, com a Marcela Bastos. Enfim, é assustadora esta frase. Meu irmão é um mentiroso muito usado por Deus, e ela diz: não consigo entender como isso pode
acontecer. Eu também não consigo entender, não consigo aceitar, mas embora a Bíblia diga que lá, no último dia, alguém dirá, eu fiz em teu nome, eu curei, eu fiz e aconteci, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mesmo sabendo disso, eu me recuso a acreditar, né, e me conformar que Deus use pessoas hipócritas. Isso pode ter acontecido pouquíssimas vezes no Antigo Testamento. A Bíblia tem 66 livros, tem centenas de capítulos, tem milhares de versículos, e a gente vê isso 2 vezes, 3 vezes no máximo. Então, isso não é uma regra, isso foi uma exceção, porque eu não acredito que Deus fique compartilhando suas riquezas com pessoas que não têm compromisso com Ele. Então, essa frase realmente me choca, me assusta, e eu quero que as pessoas fiquem bem à vontade. Deus tem os seus vasos, tem pessoas que estão buscando ser usadas por Deus, tem muita gente boa aí para Deus usar, para poder Deus ficar usando gente que é mentirosa, gente que não tem crédito, gente que não tem compromisso com Ele. Eu quero ouvir também a opinião do querido pastor Carlos Gilmar. Querido, muito bom dia, pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, é um prazer sempre estar aqui com essa mesa maravilhosa, né? Olha, JR, para começar, João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira, né? Então nós temos alguns textos bíblicos aqui que nos mostram que Deus não usa, né? Essa expressão, meu irmão é muito usado por Deus, eu entendo que existem pessoas que elas são profissionais, elas são persuasivas, elas são marqueteiras, elas são carismáticas, sabem fazer o movimento, sabem conduzir uma plateia, e isso dá uma impressão delas estarem sendo usadas por Deus. Mas não, porque nós temos aqui o texto também, né? João 9,31, que diz que Deus não usa pecador, Deus não atende a pecadores. O próprio texto que todo mundo conhece, 2 Crônicas 7,14, que vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se converter dos seus maus caminhos, enfim, vários textos aqui. Isaías 59,2 diz que o pecado faz separação entre ele e o povo. Quer dizer, nós não temos fundamentação bíblica, apesar do texto de Mateus 7, que naquele grande dia Deus vai falar, eu não vos conheço. Eu entendo ali que é o nome de Jesus que é poderoso, não que ele estaria usando alguém. Nós não temos texto bíblico, na minha visão, que fundamenta essa questão da pessoa ter cheia de pecado, cheia de iniquidade, ser usada por Deus. Muito bem, quero ouvir também a opinião do pastor Edson. Muito bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, demais debatedores. J.R., eu gostaria de caminhar um pouco na contramão, né? Primeiro que algumas coisas eu acho que a gente precisa pensar com relação à questão do amor de Deus. O amor de Deus é um amor incondicional. O amor de Deus, ele não tem nenhuma condição. E outra coisa que a gente precisa pensar é na questão da soberania de Deus, né? Deus é um Deus soberano que não está limitado ao que eu faço ou que eu deixo fazer, ou nem o que eu sou ou o que eu deixo de ser. De maneira que Deus tem todo o poder. Se a gente olhar a história bíblica, e se a gente olhar, ela está recheada de pessoas que eram pessoas totalmente indignas, mentirosas e talvez até piores, como a gente vai ver o próprio Davi, adúltero, né, e que foram usadas por Deus, né? E o que a gente precisa conseguir diferenciar, talvez essa seja uma confusão que causa na nossa mente, é que existem pessoas que trabalham para Deus sem estar com Deus, e essa faz parte da questão da soberania de Deus, porque o Deus que governa o universo, ele não só usa pessoas que estão com ele, mas ele usa pessoas também que são pessoas que estão distanciadas dele.
pessoas impuras, pessoas indignas. A gente chama da graça comum. E essa graça comum, ela alcança qualquer pessoa, qualquer um. A gente pode olhar até a mula falou, né? Foi usada por Deus para que estivesse falando. Então, existe a graça comum. Rei Ciro, Deus tocou no coração dele. Faraó, Deus agiu. Então foram pessoas, e a gente pode citar outro exemplo de pessoas bíblicas. Agora, existem aquelas pessoas que realmente são pessoas que, além de trabalharem para Deus, são pessoas que trabalham com Deus. Então, essa é a grande diferença. E pessoas que trabalham com Deus, é claro, a palavra dela vai ser uma palavra com muito mais autoridade do que aquelas pessoas que simplesmente trabalham para Deus. Porque, na realidade, o que nós pensamos é que Deus está buscando trabalhadores. Não, Deus está buscando adoradores, né? Essa é a palavra de Deus lá em João 4. Então a gente precisa pensar sobre isso. Pastor Sérgio Nonato, muito bom dia, seja bem-vindo, também ouvindo a sua opinião inicialmente sobre esse assunto. O ouvinte que conta, meu irmão é um mentiroso muito usado por Deus. Pois ela diz, sinceramente, eu não consigo entender como isso acontece. JR, eu respeito a colocação do nosso pastor, mas não concordo porque, particularmente, porque realmente Deus usou uma jumenta na época que ele não tinha mais nada para usar e tinha ali a jumenta para usar, né? Não acredito que um templo esteja cheio de jumentos, né? E ele tem que usar um jumento desse que está mentindo, vivendo uma vida de mentira, colocando a palavra de Deus em descrédito, porque não é possível que é só a irmã dele que sabe que ele é um mentiroso, muitas outras pessoas dentro do templo sabem que ele é um mentiroso e acaba ele dando essa brecha e daqui a pouco isso vai cair num descrédito terrível e o problema é essa banalização que está acontecendo em cima dos altares, porque num tempo onde os enchimentos e as maquiagens dão formas e cores, redefinindo o conceito do belo, na verdade, o mundo acaba pagando, nós estamos vendo aí o mundo pagando propina para não manchar a honra. Parece que a tendência é vermos a verdade se tornando cada vez menos necessária, menos útil, logo menos praticada, né? Quem vive de mentiras vive encarcerado. Pessoas habituadas a mentir se tornam escravas de si mesmas e vivem encarceradas num cinismo sem precedentes, né? E aí há quem chegue ao nível tão cínico e tão dramático da dependência da mentira. Esse cara está vivendo esse nível da dependência da mentira para poder, em cima do altar, sei lá onde ele prega, ele ter crédito do que ele fala. Então vive uma mentira, quando na verdade já está em descrédito, os pais não têm nem forças para desmentir mais. Ouvinte acompanhando a gente diretamente de Ipanema, dizendo: a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, então acho que a pessoa que mente não pode ser usada por Deus. Compartilha aqui o nosso ouvinte de Ipanema, outro ouvinte aqui que está em Nova Iguaçu acompanhando a gente, JR. Essa semana eu tenho aprendido muito aqui com o nosso debate 93. E agora sobre esse assunto, a minha sogra é assim. Calma, ouvinte. Calma, gente, não vão dar nome não. Vamos tratar o assunto, hein? Vocês gostam que eu coloque uma pilhazinha na sogra. Deixa a sogra tranquila. Daqui a pouquinho nós voltamos aqui tratando sobre esse assunto. Eu quero continuar ouvindo a sua opinião e a sua participação, sempre muito importante em todas as plataformas disponíveis. Nós estamos conectados. É a 93 FM em absoluta interatividade com você, ouvinte amado, que faz o debate 93. Na 93 FM, J.R. Vargas e o debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E a pesquisa é nesse ponto aí. Você conhece alguém que é muito usado por Deus, mas aqui, não vive o que prega? 71% dos ouvintes por telefone afirmam que conhecem. 85% deles no nosso site também conhecem. Quero agradecer os nossos ouvintes, hein? Participação de cada um deles com a gente tem sido muito importante para a construção aqui da nossa reflexão no nosso debate 93 de hoje, aqui no 93 FM.
Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Nosso ouvinte conta, minha gente, que o irmãozinho dela mente por tudo, chega ao cúmulo de inventar doença em nossa família, só para que as pessoas tenham pena dele. Os absurdos são tantos que nossos pais já nem têm mais força para desmentir. O que significa esta prática constante da mentira? E segundo ela, é para atrair pena, né? Ele conta um caso ruim: olha, lá em casa a situação tá difícil, minha avó tá passando mal, minha sogra, eu nem tenho ainda, tá à beira da morte e tal, enfim. O que pensam os companheiros aí? JR, o que a gente precisa pensar e ver que o projeto de Deus para a nossa vida é um projeto que continua durante toda a nossa vida em si, é um processo que acontece. Embora a salvação seja um ato de Deus, mas a salvação ela continua a cada dia. Deus vai nos transformando, nos moldando, nos tornando aquilo que Ele quer que nós sejamos a cada dia. Então, a pessoa que tinha o hábito da mentira, de imediato, ela, agora larguei, eu não vou mentir mais. Há algumas carências dentro de nós e algumas carências que nos levam a estar presos, né? Como disse o pastor Sérgio, a estarmos presos a algumas necessidades. O que eu percebo é que esse rapaz parece ter uma baixa autoestima, e aí em função disso ele quer ter a sua estima elevada e aí o leva a ser mentiroso. Deus tem paciência com esse caso. O que eu quero colocar é que possa parecer que eu estou dizendo, não, as pessoas mentirosas continuam sendo mentirosas. Não, Deus vai tratando as pessoas e Deus tem paciência, talvez algo que a gente não tem paciência. E Deus vai tratando através de um processo de transformação e talvez precisa haver um discipulado para esse rapaz, para que ele possa realmente ter algumas coisas na sua vida, no seu caráter mudado. Quando o senhor fala de paciência, o senhor está dizendo que tem jeito, tem né? jeito, para não desistir. Exatamente. Um ouvinte nosso aqui conta que um irmão lá na igreja dela achou um celular desse de última geração, entendeu? Aí tirou o chip e jogou fora. E disse, foi Deus que me abençoou. Hein? Tá entendendo? Então, tem certas coisas, hein, pastor Carlos, que são complicadas, não são não? Não, é complicado. Isso é deformação de caráter, né? Isso é deformação de caráter, falta de conhecimento da palavra de Deus. Agora, o que a gente não pode deixar de atentar é que às vezes existem pessoas que alimentam o mentiroso. Isso. Né? Isso. Existem pessoas que alimentam o mentiroso. Ele vai mentindo, aí você vai dando crédito, sabe que é mentira, mas não confronta. Isso. Ele continua então não é crédito, é corda. É corda também. Vai dando corda pro sujeito. Vai. Conta mais. Não brinca. Vai dando corda. É isso que o senhor tá falando? Que vira um show, né? Isso. Não, Lé? Vira um show? Exatamente. Aí a gente tem um líder, né, por exemplo, tem que analisar esta ovelha para poder ver se ele pode frequentar o altar, porque senão traz um descrédito não apenas para a pessoa, mas também para a igreja. JR, ela diz aqui que o irmão dela é muito usado. É claro, eu não sei se ela poderia dizer como. Tem muitas pessoas que são muito usadas em profecia, em revelação, em visão. Um dia recebi um convite para ir pregar numa igreja e o convite era para cantar e pregar. E eu falei assim, não, perfeitamente, eu vou, mas o convite veio acompanhado de mais uma pergunta. A irmã revela? A irmã profetiza? Eu falei assim, claro, eu trago a revelação, eu trago a profecia, a palavra de Deus, eu levanto para esse lado. E a irmã, não, eu estou dizendo assim, falar sobre a vida da pessoa, falar que Deus tem alguma coisa. Eu falei assim, irmão, dessa maneira Deus nunca me usou. Aí ela, então eu não vou poder fazer esse convite para a irmã, porque aqui na igreja a gente dá preferência para quem também revela. A vaga é para revelação. A vaga é para quem prega e traz a revelação depois da palavra. Quer dizer, perdi aquela agenda, né? Não sei se eu perdi ou se foi um livramento. Mas eu não fui. Por quê? Só que existem pessoas, JR, que para não perder a agenda,
ele inventa. Entra na mentira. Ele entra na Não, mentira. e mais, gente que tá ouvindo a gente agora falou assim, então quer dizer que posso ganhar agenda se eu disser que eu faço isso? Mas E é tem capaz de isso, inventar. Mas tem isso. Aí ele inventa você aí de verde, você aí de azul. E eu tô começando a ficar um pouco desgostosa desse tipo de programação. Essa é uma das fontes alimentadoras da mentira. Isso Uma é das fontes. mentira. Né? Então é por isso, pastor Sérgio, que eu tô querendo saber, é usado como? Porque eu não acredito que uma pessoa que fique horas em contato com Deus, pastor Carlos, pastor Carlos, e orando, sabe, se consagrando, vá pro púlpito e viva uma vida de mentira, sabe? Mentindo que está doente, mentindo que a mãe morreu, mentindo que viajou, mentindo. Eu tenho dificuldade, embora eu concorde com o reverendo Edson, que o nosso Deus é o Deus da graça, né? Eu não digo que Davi era um adúltero. Ele cometeu... Adulterou. Ele adulterou, ele pecou, ele não pode ser visto como um adúltero. Eu o vejo como um homem que agradava o coração de Deus, porque todo mundo cai. Eu não estou aqui para dizer que eu sou perfeita, eu também tenho minhas falhas. Agora, eu viver respaldada e respaldando meus erros aí, eu não acredito que Deus vai ficar me usando com esses erros. E tem um texto na Bíblia, se não me falha a memória, em Jeremias, que é um momento em que o povo queria escutar o desejo do coração deles, e Deus permitiu um espírito de mentira no meio daquele povo, para poder eles profetizarem mentira, porque eles queriam. Então, na verdade, quando o povo quer ouvir mentira, Deus até permite que eles ouçam. Vocês querem ouvir mentira, vocês não querem a verdade. E o que o pastor Carlos falou é a realidade. Eu ia falar sobre isso. A falta de confronto. As pessoas estão vendo, estão sentindo que é mentira, sabem que é mentira, mas não confrontam o sujeito desse, porque eles precisam de confronto para poder mudar o comportamento deles. Mas vai aceitando. O pai e a mãe já não já aceita. Aí ninguém confronta, não dá-lhe uma cipuada nele para mudar esse comportamento. Já se conformada. Olha, esse pai, essa mãe, essa irmã já deveria procurar o pastor e até conversar com o pastor. Porque o pastor precisa conversar com ele, gente. Isso é um desvio de caráter, de comportamento. Ele pode também ter um problema psicológico, emocional, sabe? A gente tem muita gente assim dentro da igreja. E o diabo entupindo ele, porque o Senhor disse que o pai da mentira é o diabo. Então quem mente é filho dele. E ele está dominado pelo paizinho dele, pelo diabo. Então precisa de libertação um sujeito desse. Deixa eu só ter o tempo da réplica. Na realidade, né, a gente não quer, de alguma forma, dizer que ele está num processo normal de uma pessoa ser usada por Deus. Mas o que a gente precisa entender, e que realmente a Bíblia nos dá respaldo para isso, a gente vê o próprio Jacó, né, que algumas pessoas, ela tem a síndrome de Jacó, de tentar agir de forma rápida, conseguir rápido aquilo que Deus prometeu e que vai dar. Ou seja, nós queremos buscar atalhos para a nossa vida. E um dos grandes atalhos para a nossa vida é a mentira, né? Exatamente, um dos atalhos. E as pessoas são tomadas não porque elas estão dominadas da questão do diabo. Talvez porque elas estão dominadas por elas mesmas, por sentimentos que estão brotando dentro delas mesmas, por carências delas, e que sentimentos são sentimentos humanos, né? A gente do inferno aproveita esses sentimentos. Os sentimentos são sentimentos humanos, que a gente tem, sentimentos que realmente nos levam a questões psicológicas, questões nossas de frustrações da vida, questões que ele, no caso, como diz a própria carta, ele quer que as pessoas sintam pena dele, isso é um sentimento dele que precisa ser tratado, ele precisa entender que ele já foi aceito por Deus, ele não precisa ser aceito pelas pessoas. Eu acho que isso é importante, isso leva a mudar a conduta na vida dele. O que eu entendo que o senhor está falando, reverendo, é que tem que tratar. Exatamente. Não é isso? Eu acho que nesse ponto estão todos de acordo. Exatamente isso. A questão se a pessoa, o ponto é o seguinte, a pessoa é usada por Deus ou não. Esse é um ponto, né? Se sim, por que Deus usaria uma pessoa desse jeito? Porque Deus tem compromisso com aquele que está ouvindo? Porque é uma questão que não está acontecendo por causa dele, porque nunca é por causa de alguém, é por causa de Cristo. É para atingir alguém, ou seja, aquele camarada é simplesmente um instrumento, ele está se achando tal, entendeu? Mas na verdade ele não é absolutamente nada, então Deus está agindo em razão do... Não, Deus não age. Em pessoas assim, Deus não age.
e não tem chance. Entendeu? Porque este é um ponto pra gente entender. Não que isso. Não age. Não age. Eu concordo, ele então, não age, Deus não tá nesse negócio. Então vamos misturar então. Vamos só para poder ficar nesse ponto para esclarecer. Tá. Quando a Leia trouxe o texto, né, diz assim, no último dia, né, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome expulsei demônios, em teu nome, ou seja, a gente sabe que foi no nome de Jesus, que não foi o sujeito que fez. O mérito não é do indivíduo. Exatamente. O mérito é de Cristo. Cristo fez através dele. Esse cara tá indo pro inferno. Esse cara não é um cara que errou. Esse cara do texto que Cristo fala, ele não é um cara que errou, o sujeito errou, é mentiroso. Não, esse cara tá condenado ao inferno. Este aí é aquele que ouve de Deus assim, de Jesus: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Porque não vos conheço. Tá certo? Não vos conheço. Não sei nem quem vocês são. Sei. A pergunta é: foram usados ou não foram usados? Ô, JR, é aquilo que eu falei. Interpretação, início, vamos né? lá. Pastor Carlos Gilmar. Esse texto que você citou, ele encontra-se em Mateus 7, 22, 23. Como é que a gente analisa o contexto desse texto? O nome de Jesus usado, poderoso. Eles usaram o nome de Jesus, né, para que houvesse maravilhas, para que pessoas fossem libertas. Então, o nome de Jesus, que é poderoso e fez essa grande obra que diz aqui o texto de Mateus 7, 22, 23. Não que a pessoa seja usada. Você disse muito bem, ela está indo para o inferno. Praticais iniquidade, não vos conheço. Então, o que a gente entende quando a gente analisa o texto? Que pessoas, usando o nome de Jesus, e ele permitindo por propósito, e o seu nome tem poder, porque o nome de Jesus tem poder, né? Essas pessoas tiveram, entre aspas, assim, êxito, né? Êxito. Mas o êxito e o mérito não foi delas, mas sim do Senhor. Então elas realizaram pelo nome de Jesus. Agora, dizer que o texto de Mateus capítulo 7 está dizendo que essas pessoas foram usadas como instrumentos e depois forem para o inferno, eu tenho dificuldade de entender. E nem tão pouco nós sabemos o tempo, o tempo em que foi usado. Se dentro da mentira, se fora da mentira. Eu fui usado, eu não expulsei demônios, não quer dizer que eu estava dentro da mentira expulsando demônio. Eu posso ter expulsado e depois vivido uma vida de mentira e quis requerer o tempo que eu estava sendo usado por algumas coisas que realizou. Por exemplo, olhando esse texto, né, eu acho que a argumentação ela dá exatamente ao contrário daquilo que a gente está vendo, porque primeiro a gente precisa entender que existe um Deus soberano. Se a gente entende que existe um Deus soberano, um Deus que não está limitado a mim, né, não está limitado às minhas ações, ao que eu sou, ao que eu faço, eu consigo entender tranquilamente, sem nenhum problema, que Deus pode usar um mentiroso. Se a gente olhar, por exemplo, a questão da história da questão de Jesus, né, quem trouxe a mensagem, por exemplo, do nascimento de Jesus foram os pastores. Pastores naquela época não eram pessoas que tinham muito crédito, né? Pastores, se a gente pudesse trazer para os tempos de hoje, as histórias de pastores, que eles ficavam no campo ali, seriam histórias de pescadores, né? E a gente pode trazer. E quem traz a mensagem da ressurreição de Jesus são as mulheres. As mulheres eram pessoas que não tinham crédito, e naquela época também. Né, as mulheres falavam a questão das mulheres pecadoras, aquela coisa toda, aquela questão judaica. Então Deus usa pessoas como Ele quer, da maneira que Ele quer, no estado que as pessoas querem. Agora, a bondade de Deus ela é tão maravilhosa que Ele não quer que a pessoa permaneça no estado em que ela está. Então é importante a gente entender que o processo de transformação de Deus em uma pessoa pode ser mais lento do que no outra. Então essa pessoa ela pode estar, de repente, ela tinha outra coisa para ser curada, ela foi curada dessa outra coisa, mas a mentira ainda continua dominando essa pessoa e precisa ser tratada. E talvez essa pessoa ainda está mentindo hoje porque ninguém aproximou dela e começou a trabalhar essa questão. Isso é falta de amor. Como foi falado pelo Sérgio, discipulou e isso não chega e não diminui a ação de Deus na vida dela, porque a ação é de Deus. E até mesmo aqui em Mateus, qualquer ação é de Deus, né? Eu sou instrumento de Deus e não há nada de mérito em mim para a obra de Deus que eu faça.
Porque tudo, quem realiza é Deus. Independente da minha vida piedosa, independente da minha vida sem mentira, mas tudo quem realiza é Deus. E nesse homem, o que está realizando, então a gente deve dar glória a Deus. Eu não sei qual a maneira que Deus usa, mas Deus pode usar sim qualquer pessoa, aonde ela esteja, em qualquer lugar ela esteja, porque Deus tem propósitos que a gente não consegue enxergar e a gente não pode limitar os propósitos de Deus diante da nossa visão piedosa ou diante daquilo que a gente enxerga como sendo a ação de Deus. Companheiros, Lainha. Deus, ele faz o que ele quer porque ele realmente é soberano. A gente lê que Deus chama Senaqueribe de meu servo. E Deus usa Senaqueribe para castigar o povo dele, para conduzir o povo dele. Então, Deus faz o que ele quer, ele pode usar qualquer pessoa. Agora, quando ele diz que ele é muito usado, me dá uma ideia de um relacionamento íntimo com Deus, sabe? E aqui eu me recuso a acreditar que Deus está sentado à mesa com essa pessoa, entregando para ela as suas riquezas. A Bíblia é muito clara quando fala que pelos frutos se conhece uma árvore. Eu não acredito que Deus vai ficar usando sempre uma pessoa que só dá mau testemunho. Eu também me recuso a aceitar isso e ter o cuidado de que tem um monte de gente, às vezes, do outro lado, que está vivendo essa vida e que vai ter respaldo para continuar no altar, usando o altar, dizendo que está sendo usado por Deus. Então, Deus pode porque ele é soberano, como disse o pastor. Mas Deus não quer um negócio desse, não é possível. Parênteses aqui para a gente explicar. Respaldo, se alguém quiser viver uma vida errada, esse aí não precisa de respaldo. Esse aí decidiu ver uma vida errada. Você está dizendo o seguinte, ele vai dizer, vamos dar um exemplo. Olha, eu quero ser usado, eu quero ser uma pessoa usada, não me importa se eu vou para o inferno ou não. Esse cara que está com essa postura, ele está vivendo totalmente longe da verdade, da graça, da misericórdia e da justiça de Deus. Esse não conhece nada, ou seja, ninguém pode ter respaldo. Porque o fulano, vamos dar um exemplo, sem citar nomes, fulano de tal, pastor, vai um monte de gente, pai, todo mundo sabe que ele fez isso, aquilo. Por que ele faz isso, eu farei também. É similar a subir no alto da ponte, falar o seguinte, fulano pulou, vou pular também. Mas um monte de gente faz, olha. Não, faz, mas essa pessoa que faz, ela não precisa de nada, ela está fazendo porque ela escolheu, ela está fazendo porque ela está nas trevas, ela está fazendo, ela está realizando, ou seja, não é um respaldo que ela precisa. O que a gente está dizendo aqui, aliás, o que eu estou entendendo que vocês estão afirmando aqui, nenhum de vocês está dando embasamento, sustentação para que alguém viva na prática da mentira, que é o exemplo aqui, pelo contrário. O que está sendo dito, e aí nós temos essa controvérsia, é que muitas vezes o mentiroso, ou aquele que fala a mentira, usa o termo que quiser em relação a esse assunto, né? Ele também pode ser usado, mas ele pode ser usado por mérito dele, ele pode ser usado porque Deus quer usá-lo, porque Deus não tem outra pessoa para usá-lo. Às vezes Deus está abençoando outro indivíduo que está lá na outra ponta, e esse indivíduo que está ali está tendo uma outra chance, que ele está vendo o mover de Deus, e ao invés de se quebrantar e se quedar diante de Deus, ele continua com o mesmo blá 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 dele de sempre. Se ele acha que na prática da mentira tá dando tudo certo, que eu acho que esse que é o medo, né? Tá dando tudo certo. Tô fazendo um monte de coisa, não caiu um raio aqui, a igreja tá lotada, o povo tá cheio, porque aí tem duas coisas. Um ouvinte colocou aqui no WhatsApp, assim, tem gente que sabe, botou entre aspas, fazer cair o fogo. Então, essa é uma perspectiva pentecostal. Agora, vou levar para uma perspectiva tradicional. Tem gente que é executivo. O cara é um excelente estudioso. É verdade. Ele entrega estudos perfeitos, mas ele não tem compromisso com aquilo que ele está ensinando. Exatamente. Tem gente que canta maravilhosamente bem. É do fogo ou não do fogo? Entendeu? É do fogo ou não? Não importa. Ele tem uma habilidade, ou ela tem uma habilidade impressionante, e entrega aquilo como se fosse o supra-sumo, a coisa mais extraordinária que tem, mas não tem compromisso com aquilo que faz. É ou não é verdade? É verdade. Essa é uma encrenca. É verdade, é aquilo que a gente falou, os profissionais. Profissionais, exatamente. Esse é um dos JR, só abrindo um parêntese aqui, né, só para poder até embasar o que o pastor, o reverendo Edson falou, que às vezes Deus usa essas pessoas pela infinita misericórdia e porque ele quer alcançar quem está do outro lado. Eu fui cantar numa programação que eu vi coisas no hotel do pregador que seria o mensageiro da noite.
Eu vi coisas que eu fiquei escandalizada. E eu falei assim, meu Deus, o que vai ser nessa noite com esse homem desse jeito, né? Não vamos entrar nos detalhes aqui, mas JR, ele pregou. Quando ele acabou de pregar, vieram 50 almas à frente aceitando a Jesus. Os aplausos para aquele homem foram imensos. Todo mundo dizendo, isso é o homem de Deus, esse homem. E as pessoas têm essa facilidade de atribuir ao homem o agir de Deus. Isso. Deus fez isso por misericórdia daquele povo que estava ali. Então, agora, esse indivíduo, um cara de pau, o que ela falou mentiroso, ali é do que tá sendo sabe, falado, fazendo coisas, escandalizando o nome do Senhor no hotel. Realmente o que ela falou ali, as pessoas se renderam ao profissionalismo daquele cara, porque ele usou a palavra de Deus. Agora, Deus usou? Eu não concordo. Deus não usou. O profissionalismo daquele cara, psicologicamente, usando a palavra de Deus. Eu não entendi isso, não. Eu entendi que a Léa falou, 50 pessoas renderam as suas almas a Jesus. Isso é uma coisa. Render a ele é outra coisa. Ela disse que as pessoas aplaudiram ele. Por causa de quê? Quer dizer que as pessoas aplaudiram ele. Sim. Deviam aplaudir a Deus. Então, e aí eu estou fazendo a minha colocação. Mas não foram as 50, foram as outras. Mas aí eu estou fazendo a minha colocação. Ele usou a palavra de Deus, usando o profissionalismo dele, usando o poder de eloquência que ele tem, mas Deus não usou aquele homem. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, olha, estão pregando lá em seu nome. Aí Jesus disse assim, olha, quem não é contra mim é por mim, né? Exatamente. Quem não é contra nós é por nós. Jesus não está falando que aqueles indivíduos tinham intimidade com ele, mas usou o nome dele e através desse nome ele faria essa maravilhas. Questão não quer dizer que essa pessoa lá está sendo usada por Deus, está usando o nome do Senhor e sobre este nome há poder. A perspectiva de que a palavra de Deus ela não volta vazia. O poder está na palavra. Então aí a responsabilidade daquele que prega, ela é muito grande. Se a perspectiva for de que ele tem uma vida errada e prega a coisa certa, tá bom? Vamos usar essa expressão? Ele tem a vida errada e prega a coisa certa. Deus poderá usar, não o cara que tem a vida errada, mas porque a palavra dele que está ali. Eu tenho compromisso com a minha palavra para fazê-la se cumprir. Então, aí, agora é o seguinte, ninguém poderá, e o ouvinte sabe, o ouvinte não pode ficar nessa. Diz, não, estou fazendo tem a vida errada, mas estou fazendo a coisa certa, vai dar tudo certo no final. Você sabe qual vai ser o final, lê Mateus 7. Agora, fala, Reverendo, para encerrar esse assunto, eu tenho que ir para uma geladeira aqui, ó. O ouvinte contando a história da geladeira. Algo importante, eu acho que todos nós concordamos nesse ponto. A diferença que precisa haver na nossa vida é a nossa relação com Deus, né? Quando nós estreitamos a nossa relação com Deus, Deus nos cura das questões que nos levam a fazer as coisas erradas, né? Então, quando nós somos usados por Deus e ainda mantemos uma relação com Deus, nós somos muito mais usados por Deus, somos poderosamente usados por Deus. Era isso que os discípulos falavam, e as pessoas falavam, olha, Jesus fala como alguém que tem autoridade, porque é alguém que conhece, que se relaciona, né? E em função de várias coisas, nós acabamos, às vezes, fazendo as coisas de Deus, mas não fazendo as coisas de Deus com Deus. E essa talvez seja uma das grandes diferenças. Olha, ouvinte dizendo, a Bíblia fala que de uma fonte não pode ser água doce e água amarga. As pessoas que agem dessa maneira precisam se consertar e buscar a Deus. Conta aqui, ouvinte. Outro ouvinte dizendo, JR, eu fui enganada por uma pessoa assim. E ele pregava e dizia ser usado por Deus. Ele me pediu, essa expressão é interessante, ele me pediu para tirar uma geladeira. Isso quer dizer o quê? Tirar de onde essa geladeira? Tirar uma geladeira. Comprar, né? Comprar no nome dela. Então as expressões curiosas. As pessoas usam essa expressão popular. Tira uma geladeira para mim no teu nome. Tira uma geladeira. Olha, tirar eu tiro. Agora precisa de umas 4 pessoas para me ajudar. É para botar uma geladeira, né? Não, aí pediu assim, me pediu para tirar uma geladeira porque a mãe estava muito doente. Aí é uma situação grave, só. Minha mãe tá precisando lá, a geladeira. Entendeu? Então, tira uma geladeira pra mim. Mas aí, o ouvinte conta aqui, o ouvinte conta que, olha, e ele ainda escolheu uma que tem o quê? Uma bem cara. Que tem água na porta.
Daquela que só coloca o copo assim, já vem com aquele negócio. Porque a mãe não tinha força para abrir. Exatamente, minha mãe não podia beber água. Entendeu? Aqui, ó. E aí o que aconteceu? Bom, o que aconteceu você já sabe, né? Já sabe. Do contexto que nós estamos aqui. Quer dizer, não me pagou, meu nome ficou sujo, e ainda por cima, quando prega, diz que Deus o abençoou com uma geladeira. Não, Jota, e o pior é a profetia. Ele não pagou. Esse é o detalhe. Ouvinte, você pediu alguma coisa emprestada, se alguém te pediu alguma coisa emprestada e te agradecer mais que 3 vezes, desconfia. Entendeu? Leia, me presta aí seu óculos. Aí você emprestou o óculos. Aí a pessoa disse: muito obrigado, Leia. Leia, muito, mas muito obrigado. Muito obrigado. Terceira vez? Já pega o óculos. Deus. Pega de volta, então se despeça. JR, uma irmã estava falando comigo que uma profetisa, dessas que mentem, né? Dessas que mentem, porque eu acredito em profetas de Deus, né? Sobretudo que profetiza a palavra. Os prognosticadores eu tenho um pouco de receio, porque são pessoas que ficam tentando falar do teu passado, do teu presente, para dar como se fosse um médico. Aí essa profetisa, JR, chegou na casa dessa irmã e disse para ela que Deus estava falando para durante 3 meses ela tomar sopa na casa dessa irmã. Sopa por 3 meses. Deus mandou você preparar sopa para mim por 3 meses. Olha. Eu falei assim: e a irmã fez a sopa? Ela disse assim: eu fiz, irmã, eu fiz a sopa porque ela era tão usada por Deus. Deus mandou. Sabe? Deus mandou, então eu fiz. Então, olha, a Bíblia fala de feiticeiro, de prognosticadores, de agoreiro, sabe? E isso tudo tá no meio dos crentes. Para com isso. É verdade, infelizmente, né? Deu sopa. Deu sopa. 3 meses fazendo sopa pra profetizar. Sopa já era. Era a dieta da sopa. Deu sopa, né? Já era. Gente, olha bem, outro ouvinte aqui contando, a Bíblia cita Jacó como enganador, usurpador, e no entanto ele foi escolhido por Deus para dar continuidade à descendência de Isaac. Então concordo com o pastor sobre a soberania de Deus. É verdade, Deus, só que Jacó terminar de ler, ué. Calma. Viu, Jota? Estão armados aí. Não, Deus escolhe. Deus chama todos nós. Espera aí, deixa eu dar voz ao ouvinte. O ouvinte é que manda aqui, o ouvinte que é autoridade. Calma aí. Aí ela diz o seguinte: ouvinte, tá vendo? Então concordo com o pastor sobre a soberania de Deus. Acredito que por mais que não seja justificável as mentiras do irmão, tem a ver, obrigado por me ligar na hora que eu tô lendo, justificável as mentiras do irmão tem a ver com pessoas. Não ouvi mencionar que ele engana através da palavra, portanto Deus pode trabalhar nele esse comportamento. Ela está discordando de vocês, entendeu? Ela está... Trabalhar, Jacó, a gente acredita que Deus... Jacó foi transformado a partir dali. Houve a mudança, Tem que haver mudança. Muito bem, o ouvinte termina dizendo: podemos questionar a conversão de alguém que não vive o que prega? E ao final diz assim: como saber se uma pessoa que é usada por Deus tem vida com ele? É uma pergunta muito complicada, eu não sei se é fácil de responder. A gente vai no médico, nem pergunta se o médico estudou. Você já viu alguém chegando no médico: doutor, cadê o seu diploma aí? É verdade. Agora deixa eu ver a autenticidade desse diploma, vira as costas aqui dele, vê se tem alguma coisa aqui. Você já viu? É tão difícil isso, não? Exatamente. Fala, pastor Carlos. Agora, a pastora... É o seu destaque aí. A pastora Léa, ela foi muito feliz quando ela disse que essa expressão muito usada, muito usado, isso quer dizer o seguinte: relacionamento intenso. Choca, né? Choca. Pessoa que tem relacionamento intenso, pessoa que é mentirosa não tem relacionamento com Deus intenso, então ela não tem vida. Se não tem relacionamento, ela não tem vida. Claro, pastor Edson falou da soberania, nós concordamos, é outra coisa. Agora, relacionamento não tem vida. Se não tem relacionamento, não tem vida. Agora, para saber se a pessoa tem vida com Deus, tem um texto aqui, Mateus 12:33, pelos frutos os conhecereis. Esse é o ponto aí, né? Eu tô até meio sem jeito de ficar sempre na contramão. Algumas questões, acho que é importante a gente ver com relação a essa pessoa, né? A gente falou primeiro da questão
A gente tem falado, né, da soberania, e todos nós concordamos com relação à questão da soberania de Deus, né, e nós entendemos isso, e a questão de vida com Deus, como você falou da questão do médico, é muito difícil da gente apurar isso, né, é muito difícil a gente apurar, mas a gente consegue perceber pessoas que têm vida. E outra coisa que é importante, que ela colocou muito usada, a palavra muito, ela realmente, a gente tem dificuldade de chegar e de conseguir enxergar e codificar isso, né? Pode ser muito para o pastor Carlos, ou para mim pode ser, ela é usada, entendeu? Essa palavra, ela expressa, talvez, ela esteja sendo forçada em relação àquilo que ela entende dele ser mentiroso. Então, na condição de mentiroso, ela pensa que talvez o mentiroso deveria ser menos usado por Deus, né? Então, a gente não pode codificar essa palavra, que ela não codifica nada. Ela codifica da maneira que a pessoa que está vendo. A pessoa que está vendo está dizendo que é muito usada. Mas, na realidade, se outra pessoa pode ver, outra pessoa da igreja, não, é uma pessoa usada como qualquer um, é uma pessoa usada como qualquer outro, mas porque essa pessoa é mentirosa, aí isso leva a ela dar um superlativo que na realidade pode não ser isso, né? Então, por isso que eu penso dessa forma, que ele talvez pode ser usado por Deus, usado comum. Pois não, Lenha. JR, é quando ela diz assim, podemos questionar a conversão de alguém que não vive o que prega? A gente não pode questionar a conversão de ninguém, porque conversão não é algo instantâneo. Conversão é algo que se dá ao longo da nossa vida. Eu ainda estou em processo de conversão. Exatamente. Eu, Leia Mendonça, que tenho 30 anos de ministério, que já tenho tantos de idade, entendeu? Eu ainda estou no processo de conversão. Agora aqui, é porque a gente vai ser chocante dizer isso aqui. Mas olha, é possível alguém estar pregando o que não vive? É possível, sim. É possível, porque a pregação é tanto para mim quanto para quem está ali. Talvez eu esteja falando de perdão e eu não esteja conseguindo perdoar algo que está acontecendo comigo agora, sabe? Então, é possível alguém pregar o que não vive? É possível, sim, mas ele está na batalha. Ele quer vencer aquilo ali. A conversão nada mais é do que você mudar de rumo, sabe? Você ia para uma direção e agora você volta, mas naquele caminhar com Deus, você vai ter momento que você cai, tem momento que você levanta. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nessa linha, alguns até entendem que a conversão é um ato e o que se segue é esse processo de santificação que dura a vida inteira. Exatamente. Essa luta inteira que nós vamos ter. Quantas vezes você descobre num texto que você já leu, mas descobre num texto uma palavra que é de Deus para sua vida. Exatamente. E que aquilo muda a sua vida. Ou seja, esse processo é muito importante. Agora, em hipótese alguma, existe aqui um acobertamento daquilo que faz a coisa errada. Exatamente. Sabe por quê, gente? Porque vai ter sempre trigo e joio. E a Bíblia diz que quem vai tirar o joio é Jesus. É verdade. Nós vamos poder dizer, eu acho que não, hein? O que você acha? Acho que sim. E que aí você, rapaz, eu não tenho dúvida. E o outro? Onde há fumaça, há fogo. Nós temos sempre opinião. Nós aqui não, porque nós, nem vocês estão aqui no estúdio, nem os nossos ouvintes. Entendeu? Porque ninguém fala nada disso sobre os outros. Nós. Quem faz são os outros, entendeu? Agora, a gente precisa aprender a amadurecer isso, lidar com a vida espiritual, não mais apenas para o outro. E aí eu vou contar aqui uma questão pessoal, né? Raramente eu faço isso, mas eu faço isso aqui em honra da minha mãezinha. Eu estava estudando teologia e ela me ligou e disse: meu filho, tem estudado a Bíblia? Eu falei: senhora, mãe, como nunca? Eu tenho que pregar, dar palestra. Ela insistiu: tem estudado a Bíblia? Eu falei: mãe, tô dizendo pra você, nunca estudei tanta Bíblia, mãe, é trabalho disso, trabalho daquilo, palestra daquilo, para pregação daquilo outro. E ela falou assim: meu filho, tô perguntando se você tem estudado a Bíblia, não tô perguntando se você tem estudado para pregar. E aí, Dona Maria, Santa Dona Maria, entendeu? Trouxe-me uma lição que eu compartilho carinhosamente com todos os pregadores, leigos ou não, que sempre precisam desse alimento direto da palavra. Amém. Você está ligado no Debate 93 Com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Você conhece alguém que é muito usado por Deus, mas não vive o que prega?
77% dos ouvintes por telefone conhecem, 85% no site também conhecem. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje, aproveitando para mandar um carinhoso abraço para o povo querido da Igreja Presbiteriana do Parque Marilândia, em Campos Elíseos. Houve ontem a inauguração do templo lá, tá todo mundo alegre, feliz. Um abraço para o pastor Marquinhos, para Hilary, para todo mundo que nos acompanha e nos prestigia com a sua grande audiência aqui na 93 FM. Eu só tenho a agradecer por todo esse carinho, ouvinte. Estamos juntos no Debate 93. Agora amanhã uma ouvinte nossa aqui, ela encaminhou aqui um e-mail e você pode mandar o seu tema. Aliás, Marcela, explica ali para o nosso ouvinte como é que faz para ele mandar o tema, né? Que é sempre uma explicação importante. Nós temos várias plataformas, né? Quer dizer, mas existe uma especificamente que a gente separa para receber o tema. Por quê? Porque é pessoal, porque às vezes é uma coisa grande, a pessoa conta uma história, a gente preserva isso, né? Ninguém lê a não ser Marcela Bastos e eu, ou seja, fica protegida ali a história da nossa ouvinte ou do nosso ouvinte. Isso, por isso que você vai enviar o seu tema, a sua proposta de tema para ser debatido para o nosso e-mail, debate@radio93.com.br. debate@radio93.com.br. Só quem tem acesso a isso, como ele disse, é JR e eu. Então você pode ficar tranquilo, já vai cair direto lá na caixa do meu e-mail, debate@radio93.com.br. Muito obrigado, Marcela, muito obrigado a você, ouvinte amado. Agora aqui o nosso ouvinte dizendo o seguinte: JR, meu noivo, ele é viciado em redes sociais. Já o peguei de bate-papo ali naquela conversinha com várias mulheres. Mas ele acha que não tem nada demais. Esse vício dele pode ser um problema em nosso futuro casamento? Pergunta inocentemente aqui uma de nossas ouvintes. O que um simples bate-papo virtual pode provocar em um relacionamento? Deve ser a defesa dele. É melhor aguentar um noivo garanhão nas redes sociais que um marido com uma amante real? É isso mesmo a pergunta? É melhor aguentar um noivo garanhão nas redes sociais que o marido com uma amante real? Uma coisa pode produzir a outra, né? Ou, né? Enfim. O homem tem necessidade de se sentir conquistador e desejado? Seria esse um sinal de que eu não devo me casar com este noivo, né, ouvinte? Não casar, né? Como não fazer uma escolha errada? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Sérgio, muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Leva um abraço para todo o povo da Catedral Metodista Ebenezer, em Cosmorama. Obrigado também, JR, por mais uma vez me convidar para eu estar aqui nessa rádio brilhante, nesse debate abençoador. Agradecer e glorificar a Deus pela vida dos nossos colaboradores aqui, os nossos pastores, colegas. Deixar um abraço aí que pediram para deixar, glória a Deus, o nosso diácono César, diaconisa Heloísa e a Marlene, que estão lá no sítio Nova Jerusalém, preparando para o evento lá. E hoje começa o congresso na nossa igreja de Belford Roxo, congresso de homens, fica na Maestro Germano Dias Teixeira 175, em frente à rua aí do Carrefour, e nós vamos estar lá hoje a domingo. Deus abençoe. Maravilha. Leinha Mendonça, Leinha, tem um ouvinte curiosa aqui, Leinha. JR pede pra Leinha dar o nome do santo. Não. Ouvinte curiosa. Pode dizer não, pode não. Ouvinte. Né, os exemplos, a nossa vivência serve de experiência, de exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo. Quero agradecer a Deus por estar aqui nesse debate
e agradecer a Deus pela minha igreja, Batista Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Meu marido, pastor Sérgio, que está nos ouvindo agora, ele veio me trazer, mas está ali fora. Meus filhos Raquel, Mateus e os irmãos da minha igreja, né, que estão sempre ali nos sustentando em oração. Muito obrigado, pastor Carlos Gilmar, um forte abraço, querido. Um abração, prazer grande, um grande abraço para a Igreja Batista Memorial de Irajá. Uma boa, um abraço a todos lá. Minha mãe, né, minha esposa, tias, enfim. Maravilha. Para todos. Maravilha. Reverendo Edson, obrigado, querido, um abraço também lá na Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Eu que agradeço, JR. Gostaria de mandar um abraço muito especial para a igreja, que na terça-feira a igreja fez 69 anos. Próximo domingo nós estaremos recebendo lá o reverendo Guilhermino Cunha, às 19 horas. Nós estaremos lá, estaremos celebrando ao Senhor. Também quero mandar um abraço especial à Igreja Presbiteriana de Genópolis, que hoje completa 54 anos de organização. Hoje à noite estarei lá pregando e abraçando aquela amada Igreja Presbiteriana de Genópolis. E um abraço especial para minha querida esposa Sônia e as minhas filhas Andréia, Ellen e Ana Carolina e o Rafael, o pastor Rafael. Maravilha, que é o genro. Isso, muito exatamente. bem, muito bem, muito bem. Quero agradecer a você, ouvinte amado, dizer que nós continuamos aqui nessa campanha para as 10 medidas contra a corrupção, extremamente importante. Tome conhecimento disso no nosso site, no nosso Face aqui da 93 FM, com várias informações, apresentando ali também as medidas para que você tome conhecimento. E mais do que isso, é necessário que haja esse apoiamento, haja assinatura, você se envolva nisso. Eu já fiz isso, a minha igreja já fez isso, nós estamos empenhados nisso, acreditamos que isso é uma porta, é uma possibilidade, é uma questão séria, é uma proposta do Ministério Público, tem nada a ver com política, com eleição, com partido, nada a ver com isso, é Ministério Público. Pelo menos eu estou com muita esperança de que isso produza um resultado positivo de mudança real e verdadeira na estrutura do governo ou dos governos, impedindo assim essa roubalheira toda, essa corrupção interminável que há aí. Isso é uma doença terrível, nós precisamos romper com isso. Quero lembrar as meninas que estão nos acompanhando hoje, essa é uma palavra apenas para as nossas ouvintes, que hoje é dia do homem. Você pode não acreditar, entendeu? Eu não vi ninguém falar nada sobre esse assunto, não recebi. Vocês receberam homenagem? Deixa eu perguntar aqui. Não, dia da alguma mulher homenagem? acontece tudo, não é isso? Homem, nada. Não tem nenhuma homenagem. Eu tô dando essa deixa aqui, eu vou pedir a Leia para orar. Vai que antes da oração ela resolve mencionar isso, entendeu? Vai que né, numa questão assim totalmente espontânea, né? Totalmente espontânea, porque quando se fala sobre esse assunto, né? Porque a gente sabe, né? E algumas mulheres dizem, mas também dia do homem é todo dia, né? Mas é um diazinho especial pra galera dar aquele refresco, né? Pra dar aquele parabéns, aquele encorajamento. E pra quem é homem, ser homem mesmo, né? Tem muita gente aí que tá, né? Então, cara, é dia do homem? Seja homem, sujeito. Hein? Como diz o outro, seja homem, rapaz. Seja homem, meu irmão. Muito bem. Bom, feito isso, Leinha, vamos orar e apresentar esse tema diante de Deus em oração, o tema de hoje. Muito importante a nossa reflexão sobre esse assunto. Temos orado todos os dias aqui pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. E hoje, de maneira especial, nós vamos orar pelos homens, pedindo que Deus abençoe a todos esses homens que nos acompanham, nos prestigiam com a sua audiência, para que possam desenvolver e desempenhar essa missão, que é uma missão muito importante, de serem homens num contexto que nós vivemos hoje. Senhor, te agradecemos por esse debate maravilhoso, esclarecedor. Te agradecemos pelos homens, principalmente aqueles que estão a serviço do teu reino. Sabemos que o Senhor tem propósito na vida de cada um deles. Também te louvamos e pedimos a tua misericórdia para todas as pessoas que estão enfermas, passando por momentos de grande dificuldade. Também colocamos diante de ti este tema tão especial. Senhor, ajude-nos a entender que a tua casa é um hospital espiritual e que não venhamos usar o nosso ministério para ofender a tua santidade e nem macular o teu nome. Que possamos ser exemplos, que possamos dar frutos nesta terra e os frutos permaneçam. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.